Você já se pegou adiando alguma tarefa importante e quando percebeu, estava fazendo qualquer outra coisa, menos o que você precisava? Talvez rolando o feed do Instagram, jogando Candy Crush. Candy Crush foi muito específico, mas é porque eu fico jogando Candy Crush. Ou até mesmo organizando os aplicativos do seu celular em ordem alfabética. Pois é, o nome disso é procrastinação e você não está sozinho nessa. Por isso, hoje vamos dizer o que é a procrastinação, algumas das suas causas mais comuns e como você pode se livrar de uma vez por todas desse comportamento que talvez esteja atrapalhando tanto a sua vida como atrapalhou a minha. O meu nome é Wallace Rocha, neste canal nós falamos sobre desenvolvimento pessoal, mentalidade e comportamento humano. Então, se você gosta desses assuntos, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e deixa um like aqui para o YouTube entender que esse é um conteúdo de valor e eu divulgue para mais pessoas. A primeira coisa que eu tenho que falar é que existem condições neurológicas ou psicológicas que podem afetar e influenciar esse comportamento de procrastinar. Então esse vídeo aqui não tem nem de longe a intenção de substituir uma análise realizada por um profissional qualificado, como um psicólogo, um psiquiatra ou até mesmo um terapeuta. Então, se você percebe que essa sua procrastinação passa do normal, está acima do comum, procure um profissional e faça uma análise. Isso dito, vamos ao que é a procrastinação. Consiste no hábito de adiar comportamentos, ações importantes que você tem que tomar, que você tem que fazer, mesmo sabendo que vai te prejudicar. E comumente isso tem raízes no medo do fracasso, em experiências negativas do passado, ou até mesmo ansiedade e depressão. A psicologia chama isso de fuga emocional. Então, quando a atividade nos causa tédio, dúvida ou até mesmo a mera possibilidade de nos fazer sentir fracassados, o cérebro vai te afastar dessa atividade e te empurrar para algo que seja mais interessante no momento. Então, fazendo uma análise do meu comportamento passado e o que fazia com que eu procrastinasse bastante, eu encontrei três causas, que eu não vou dizer que são as principais causas, mas são causas bem comuns. E quando eu pesquisei, percebi que essas três causas, de fato, tinham uma explicação científica. E a primeira delas é a associação de emoções negativas àquela tarefa que você tem que realizar. Quando você acha algo difícil, chato, ou é uma atividade que faz você se sentir incapaz ou fracassado, o seu cérebro tende a empurrar você para uma atividade mais interessante e te levar para bem longe dali. Eu vou dar um exemplo pessoal. Durante toda a minha vida acadêmica, eu sempre tive muita dificuldade com matemática. Vou até falar baixinho aqui, tomara que minha filha não escute isso. Quase todos os anos eu ia para a recuperação de matemática. Oh, ela não ouviu, né? Se ouviu, não respondeu nada, então tá tudo bem. Mas isso acontecia porque eu tinha dificuldade de entender a abstração da matemática, o cálculo pelo cálculo. Isso era muito difícil para mim. Então eu fazia a associação de emoções negativas à disciplina de matemática. Isso travava a minha mente de tal forma que, se eu tinha que fazer uma atividade dessa disciplina, ou até mesmo estudar para a prova, eu deixava sempre para o último momento, o que me prejudicava muito, prejudicava as minhas notas, prejudicava o meu resultado e até mesmo o meu aprendizado. Então, essa associação de emoções negativas é um dos principais motivos, um dos motivos mais comuns que causam a procrastinação. O segundo motivo é a falta de clareza. Não saber por onde começar, não saber o que vai fazer e não saber qual é o resultado prático daquela ação te paralisa. Paralisa o seu cérebro que busca de forma inconsciente algo mais interessante para fazer. Continuando aqui no meu exemplo da matemática. Eu, como eu falei, não gostava de matemática, tinha muita dificuldade nessa disciplina, mas eu gostava muito de física, adorava física. E você pode me perguntar, pô, se física também é cheia de cálculo, como é que você não gostava de matemática, mas adorava física? Aí é que está a questão. Na física, eu conseguia ver uma aplicabilidade do conhecimento matemático. Ou seja, não era aquela abstração, não era só o cálculo pelo cálculo. Eu conseguia ter clareza do que aquela atividade que eu estava fazendo, aquele cálculo que eu estava fazendo, iria trazer como resultado. Eu até dei esse exemplo, né, no vídeo anterior, tem um carro de massa tal, a uma distância tal, ele vai frear, em quanto tempo ele vai parar? Ou seja, eu tinha uma clareza do que eu estava buscando com aquele cálculo. O meu cérebro conseguia entender o porquê de eu estar fazendo aquilo, eu conseguia
perceber de onde eu tinha que começar o cálculo para que eu chegasse no resultado adequado. E tudo isso me ajudava a não procrastinar, a chegar e fazer no momento certo, no momento que eu tinha que fazer. Por quê? Porque eu entendia, eu tinha clareza. Então, a segunda das causas mais comuns para a procrastinação é a ausência de clareza sobre aquela atividade, aquela tarefa que você tem que fazer. Então, busque entendimento, busque clareza para que a sua ação seja facilitada e não dificultada. E a terceira causa, que talvez seja a principal causa para a procrastinação, é a ausência de uma recompensa imediata. Quando a sua ação e o resultado dela estão muito distantes um do outro, o seu cérebro tende a perder o interesse por realizar aquela atividade. Por isso é tão difícil criar hábitos de desconforto, como ir para a academia, fazer uma dieta, economizar, e é tão mais charmoso para o seu cérebro comer uma besteira ali, ou no momento do almoço, ou à noite, gastar dinheiro com a compra que você não precisava, ou até mesmo jogar Candy Crush. Eu vou dar esse exemplo de novo, porque para mim é um exemplo perfeito, porque se encaixa perfeitamente na minha vida e na minha realidade. Então, sempre que a recompensa, aquela liberação de dopamina, aquele sentimento, aquela sensação de prazer, de motivação, está muito distante da sua ação, o seu cérebro tende a perder o interesse e buscar algo que desperte esse tesão, nem sei se pode falar essa palavra, né? Mas que desperte esse tesão para realizar uma atividade naquele momento, porque a recompensa vai ser imediata ou, no mínimo, vai estar mais próxima do que aquele outro comportamento que você tinha que realizar. Por isso é tão fácil você desenvolver vícios, se entregar a eles e também a atividades simples, quando você deveria estar fazendo algo sério ou algo importante em prol dos objetivos que você quer alcançar. Portanto, já que entendemos o que é a procrastinação e quais são as suas causas mais comuns, vamos listar aqui alguns comportamentos que você pode realizar para enfrentar essa procrastinação. Lembrando que eu não estou aqui para criar regras, somente trazer algumas diretrizes que podem te ajudar da mesma forma que vem me ajudando. Porque até hoje, se eu vacilar e viver de modo inconsciente, não estiver consciente e presente no momento, eu volto a cair nesta mesma armadilha. Por esse motivo, vamos listar aqui 5 dicas que você pode realizar para acabar de uma vez por todas com esse comportamento. E a primeira delas é: divida essa tarefa maior que você tem que fazer em várias etapas. Vou dar um exemplo. Digamos que eu tenho que estudar 20 páginas de um determinado livro. Então, eu vou pegar essas 20 páginas e vou dividir em 4 momentos de 5 páginas. Digamos que cada uma dessas páginas eu vou levar 20 minutos, não só para ler, né? Para ler vai ser mais rápido, mas para ler e de fato estudar, aprender, entender, assimilar aquele assunto. Então, 20 minutos para cada 5 páginas. Vou utilizar o método Pomodoro. Se você não conhece, busca aí o que é o método Pomodoro, mas ele consiste em realizar pequenos blocos de foco com alguns momentos de descanso. Então, se eu tenho aqui 20 minutos para focar na leitura e estudo daquelas 5 páginas, eu posso até colocar um timer. Após o término daqueles 20 minutos, eu vou dar 5 minutos, 10 minutos para descansar, para ver outras coisas, levantar, beber uma água, preparar um café e voltar a realizar aquela atividade. Você percebe que você dá um descanso para o seu cérebro, para que ele possa focar de maneira adequada, e também no momento que você começa, é muito mais fácil você continuar. Então, comece pelo mais fácil e divida essa tarefa maior em diversas partes menores, porque certamente isso vai ser muito útil para te ajudar a parar de procrastinar. A segunda dica, né? Segunda prática, é realizar a técnica dos 2 minutos. Essa técnica eu aprendi no livro Hábitos Atômicos, que é até esse livro que eu estou lendo aqui, fazendo algumas anotações, dá para ver, apesar de estar meio borrado, né? Mas dá para ver aqui, atrás de mim, em cima da mesa, ainda estou fazendo a leitura desse livro. Hábitos Atômicos, do James Clear. Ele diz que qualquer hábito que você for realizar pode ser reduzido a 2 minutos. Correr uma maratona pode ser calçar os tênis de corrida. Ir para a academia pode ser vestir a roupa da academia. Estudar 20 páginas de um livro, como foi o exemplo anterior, pode se tornar ler somente um capítulo
leia um parágrafo, melhor dizendo, leia um parágrafo daquele livro. Ou seja, você vai reduzir aquele comportamento maior a algo que você consiga fazer em 2 minutos. Porque quando você reduz a resistência na inicialização desse comportamento, normalmente é o que acontece, né? Ele pega no tombo, por assim dizer. Talvez, se você dirigir, você já tenha percebido que o momento que o carro mais gasta energia é de quando ele sai do zero, da velocidade ali, zero, né? Que ele está parado, até uma velocidade adequada para a via que ele está. Digamos que você está numa BR em que é 80. Do momento que você sai do zero até 80, é quando o carro mais gasta combustível, mais gasta energia. Então, no momento em que ele alcança essa velocidade, você pode até tirar o pé do acelerador e ir só administrando, porque o começo sempre tende a ser mais difícil, exigir mais energia. Quando você reduz isso a 2 minutos, só o fato de você ter iniciado te ajuda a continuar. Então, essa é a regra dos 2 minutos. Pega esse hábito que você está procrastinando tanto, no meu caso, estudar para matemática. Eu tenho certeza que se eu pegasse o meu livro, colocasse em cima da mesa e começasse a estudar em menos de 2 minutos, eu continuaria esse estudo e não deixaria tudo para a última hora e não teria me prejudicado tanto na minha vida acadêmica. Essa foi a segunda dica. A terceira dica é crie gatilhos de início. Vocês não conseguem ver, mas eu tenho uma mesinha aqui que hoje está no centro da minha sala, que é onde fica aqui o meu tripé, onde eu boto o meu celular. Essa mesa ela não fica aqui. Ela fica ali no cantinho, encostada na parede. Porém, no momento em que eu vou gravar o vídeo, como eu estou fazendo aqui agora para vocês, pego essa mesa e jogo aqui no centro da sala. Só esse ato de arrastar essa mesa e colocar no centro da sala é um gatilho de início. O meu cérebro começa a se preparar para gravar esse vídeo, porque ele sabe que a aproximação após arrastar a mesa é gravar o vídeo. Então, se você tem dificuldade, ou se você quer criar o hábito de realizar alguma atividade que você não sente vontade mesmo, crie pequenos gatilhos. Se for estudar, coloque o seu livro em cima da mesa, prepare um café. Se for trabalhar, não sei, prepare o seu ambiente, arrume sua mesa, envie alguma mensagem para o seu cérebro e faça sempre a mesma coisa, porque o seu cérebro é rei em automatizar ações. Portanto, todas as vezes que você fizer, que você tomar aquela ação, você vai receber um impulso inconsciente de que, ó, está na hora de fazer aquele comportamento, seja estudar, trabalhar, ir para a academia. Então, crie gatilhos ou rituais de início. Isso vai te ajudar muito, muito, muito. Como vem me ajudando aqui na gravação dos vídeos, no momento em que eu arrasto a minha mesa até o centro da sala. A quarta dica é visualizar a recompensa. Visualizar a recompensa em vez da tarefa, né? Existem estudos em neurociência que dão conta de que você visualizar a recompensa, visualizar o resultado daquela tarefa cumprida, muitas vezes te traz uma descarga de dopamina, de prazer e motivação maior do que quando você alcança a própria recompensa. Vou repetir para você entender, eu não estou falando errado. Você imaginar, visualizar a realização daquela tarefa te causa uma liberação de dopamina maior do que quando você de fato realiza a tarefa. Então, comece a visualizar o resultado daquela tarefa que você tem que fazer, e não a tarefa. Se eu tenho que estudar para a prova de matemática, eu vou começar a visualizar o momento em que eu tirar 10 na prova de matemática, a professora me dando parabéns, como eu vou me sentir, como eu vou ficar feliz e orgulhoso por ter rompido uma barreira, uma dificuldade que eu mesmo coloquei na minha mente. Então, comece a visualizar o resultado antes mesmo de iniciar a prática do próprio comportamento, qualquer que seja. Se você quer ir para a academia, já visualize o seu corpo, você estando forte, trincado, feliz, saudável. Comece a visualizar o resultado antes de pensar em realizar a tarefa. Porque isso vai te causar uma liberação de dopamina e, consequentemente, vai te trazer uma motivação muito maior para que você comece. E a quinta, melhor dizendo, e última dica, eu nem ia colocar essa dica aqui, mas eu estava lendo um livro chamado Atitude Mental Positiva. E nesse livro, ele traz uma espécie de arranque automático, em letras maiúsculas, negrito, escrito faça isso agora. E ele diz que no momento em que você pensar, depois eu faço, automaticamente você tem que pensar
Faço agora, levantar e realizar. Sem considerar, sem criar dificuldade, sem pensar por onde você vai começar, nada. Nada disso. Ah, depois eu estudo para aquela prova, faço agora, levanto e faço. Começo de cabeça para baixo, da forma mais difícil, da forma mais fácil, começo ao contrário, só começo. Porque, como eu falei inicialmente, o ato de iniciar reduz a resistência para continuar. Então, toda vez que você pensar em procrastinar, empurrar, adiar uma atividade importante para frente, pense automaticamente, faça agora, levante, comece de qualquer forma, pegue seu livro, jogue na mesa, calce o tênis, vista a roupa da academia, faça o que você precisar fazer. Só levante e faça, sem pensar, porque se você considerar, o seu cérebro sempre vai te empurrar para o conforto, vai te empurrar para o sofá, vai te empurrar para a comida ruim, vai te empurrar para o Candy Crush, vai te empurrar para muitas coisas que não é o que de fato você está buscando. Mas tem um detalhe. No momento em que você pensar, faça isso agora, você tem que fazer isso agora. Porque senão você vai criar um novo caminho mental. Você vai criar novas sinapses neurais que vão fazer, ó, depois eu faço. Faça isso agora, não fiz. Você percebe? O faça isso agora vai estar atrelado à atividade de não fazer. Então, algo que era para te ajudar vai te prejudicar. Portanto, agora que você já entendeu o que é a procrastinação, quais são as suas causas comuns e como enfrentá-la, se perdoe. Perceba, você não procrastina porque é preguiçoso. Em verdade, talvez você esteja em conflito com as suas emoções, com o seu foco ou até mesmo com a clareza do seu propósito. Por isso, se trate com carinho. Resolver esse comportamento inadequado exige mais ação consciente do que perfeição. E exige mais gentileza do que cobrança. Então, se perdoe e seja gentil com você mesmo. E por falar em gentileza, eu tenho um vídeo aqui sobre técnicas da comunicação magnética. Foi o último vídeo que eu gravei, não sei se você já assistiu, mas vou deixar o card aqui para que você possa clicar e continuar nessa sua jornada de evolução pessoal. Volto a lembrar que não estou aqui para criar regras, somente sou alguém que está em busca do seu máximo potencial, do seu pleno desenvolvimento e acho que posso te ajudar e também quero te levar comigo nessa minha jornada. E como de costume, eu vou deixar aqui abaixo o link para esses dois livros que eu citei nesse vídeo, Atitude Mental Positiva e Hábitos Atômicos. São dois livros que valem muito a pena. Eu indico, acredito que a leitura será bastante positiva para você. Volto a lembrar, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, se você conseguiu extrair algo de positivo, inscreva-se no canal, deixe um like para o YouTube entender que foi um bom conteúdo e divulgue com os amigos que estão precisando dessa mensagem. Então, não sai daí, até o próximo vídeo, clica no card aí, viu? E valeu!